Que o Senhor fale ao nosso coração e fale ao coração daqueles que nos ouvirão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos. Nosso assunto de hoje é sobre oração. Já que nós somos crentes, a oração tem um lugar muito importante nas nossas conversas, nos nossos diálogos e também na nossa vida. Então, se você gosta de orar, se você já tem essa habilidade, você tem desenvolvido esse hábito de comunhão com Deus, você está no lugar certo, você já clicou no vídeo certo para nós conversarmos sobre oração. A primeira lição que a gente poderia mencionar acerca de oração talvez fosse trazer o que é oração de verdade, ou o que seria uma definição boa para essa palavra de oração. Oração é nada mais do que o ato de falar com o Senhor, né? de se comunicar com Deus através de palavras, de expressões que podem variar, né? De diversas formas. E basicamente é isso, é a forma que nós temos, que foi nos ensinada pelo próprio Jesus, pelo nosso próprio Salvador, de nos comunicarmos com aquele que é eterno, que é maior que nós. Sim, oração não é algo místico, não é algo, um poder sobrenatural em cima da oração em si. Por mais que nós devemos nos achegar com muito temor, porque nós estamos falando com o Deus Criador de toda a terra, a oração é realmente conversar. Nós temos a liberdade dada pelo próprio Deus de achegarmos até Ele através de uma conversa. E a oração é isso, uma conversa com esse Deus. Você falou sobre não ser algo místico. Às vezes o pessoal acha que só porque eu orei agora vai dar certo. Aí eles trocam a oração por pensamento positivo. Não, eu pensei nisso, agora vai funcionar. Agora vai funcionar, vai dar tudo certo. Sobre as orações dos homens no passado. A gente sabe que muitos deles oravam muito. Como vocês veem essas atitudes de oração? Vocês acham que tem que ser muito tempo ou não? Vocês acham que pode ter um tempo mais reduzido, o que vale é a disciplina, o que vale a intensidade? O que vocês entendem sobre esse assunto de oração? Olha, a oração é algo de extrema importância. O Piper fala, né, que se a gente não orar, provavelmente a gente não vai viver. Porque sim, faz parte do alimento do cristão, mas não é algo tão romantizado como as pessoas pensam, mas é algo extremamente necessário, extremamente benéfico também. Esses homens, eles eram íntimos de Deus, porque tinham a oração como algo principal em suas vidas. Eles gastavam tempo, eles estudavam para poder orar melhor, eles buscavam o Senhor através da oração, pelo seu tempo, trocando várias coisas pela oração, e eles foram abençoados e abençoadores por causa da oração. Então, quanto mais a gente orar, melhor, porque não por causa da oração em si, mas porque quanto mais a gente ora, mais nós temos comunhão com Deus, e é isso que faz a diferença. O livro de Tessalonicenses já dá uma ordem bem clara para a gente, né? Primeiramente, a gente precisa entender que devemos orar sem cessar. Então, a oração ela deve ser a todo momento. Mas foi até bom o Marcelo ter citado a figura do John Piper, porque ele tem uma citação incrível acerca do tempo de oração, o tempo que nós devemos estar orando. Ela diz o seguinte: com qual frequência o cristão deve orar? E o Piper diz assim: com a frequência com que a linguagem da oração estiver em seu coração, com a frequência com que eu sentir a força da tentação, com a frequência com que a minha atenção for chamada para qualquer desvio espiritual, ou eu sentir o ataque de um espírito mundano. Ou seja, quanto mais nós aprendemos o prazer de estar com Deus e a nossa dependência dele, mais as nossas orações elas vão acontecer de uma forma natural, né? Porque às vezes se coloca um peso muito grande sobre o tempo de oração que alguém precisa ter para que seja santo, né? Usa até a figura de Moisés para que o rosto resplandeça. A oração não deve ser tratada como essa coisa difícil de se fazer, como um esforço árduo, né? Mas como um prazer, como um impulso natural do coração de quem ama a Deus e de quem conhece a sua indignidade. Aí se a pessoa traça um tempo assim, obrigatório, não, todo mundo tem que orar no mínimo 2 horas, todo crente tem que orar 2 horas por dia. Isso acaba sendo um fardo. Aí a pessoa não ora, ela se sente um crente meia boca, um zero à esquerda, ou então ela acha que aquilo não é para ela, então ela acaba abandonando o costume de orar, a decisão, a vontade de orar, a disponibilidade, a disposição, né, interesse de coração. Então,
Se tiver uma orientação quanto ao tempo, é a orientação bíblica. Orar sem cessar. Que de preferência seja o tempo todo. Ter o espírito de oração, a vontade de estar diante do Senhor, a vontade de colocar ali suas dificuldades diante do Senhor, o diálogo intenso com Deus. Sempre fazendo isso para que o quê? O nosso coração se desenvolva sempre para a vontade dEle, sempre para as necessidades que Ele há de suprir nos nossos corações. As pessoas se enganam muito a respeito disso, né? Porque realmente umas pessoas tratam a oração como algo legalista e se, tipo, você tem que fazer isso exatamente desse jeito e traz um peso sobre a vida. Mas não é assim. Nós devemos conhecer mais a Deus e a sua vontade de orarmos sem cessar e então trazermos a disciplina para nós. Nós mesmos dedicarmos ao Senhor um tempo separado, pode ser realmente algo disciplinado. Eu vou orar esse horário, mas não fazendo isso por um peso de alguém que falou isso, mas porque nós queremos conhecer a Deus mais, nós sabemos da nossa necessidade, sabemos que a carne, ela milita contra o espírito, então o nosso corpo humano ele odeia a oração em si. Então, assim, nós devemos trabalhar com essa forma de disciplina para termos uma vida de oração, mas não fazendo isso por um peso, mas por um prazer, como já foi dito, prazer de conversar com o seu Criador, com o seu Pai. Uma coisa que eu costumo trazer para mim é que quanto mais a pessoa fala publicamente, ou seja, ela tem alguma lição para dar, tem uma pregação para fazer, ou alguma coisa que vai trazer edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, mais ela deve orar. Esse é o meu ver. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Todo mundo sabe o tamanho do ministério dele e as orações que ele fazia nas cartas. Eram orações incríveis. Os profetas. Tinha orações lá que gastavam boa parte do capítulo e eram orações muito profundas. Às vezes, a gente sabe que as situações não nos deixam orar bastante. Às vezes, precisa de uma resposta imediata, uma coisa rápida. Então, a oração acaba sendo mais curtinha. Mas o normal, de alguém que normalmente vai falar em público, vai trazer uma pregação, uma mensagem, seria assim que o nosso dever fosse de muita oração, Me lembrei aqui da instituição dos diáconos. Lembram por que eles foram instituídos? Os apóstolos viam uma necessidade que a igreja estava passando e para que eles não abrissem mão da pregação e da oração, eles instituíram homens para que cuidassem dessa outra área da igreja. Ou seja, eles entendiam muito bem o papel que a oração e a pregação tinham. Andavam de mãos dadas, andavam muito juntas. É nada mais justo do que a gente lembrar de um exemplo de uma oração belíssima que aconteceu no Novo Testamento, que é a oração sacerdotal, a oração de Jesus Cristo. No Evangelho de João, onde ele diz que ele ora ao Pai para que, a favor dos seus discípulos, para que ele não os tirasse do mundo, mas que eles guardasse do mal, entre várias outras coisas específicas que ele diz ali naquele texto, que é muito edificante para o nosso coração também. Essa é uma oração muito belíssima do nosso Salvador. Mas é através da Bíblia que nós aprendemos, também conhecemos esse Deus que nós oramos. E nós temos vários modelos, né? O apóstolo Paulo, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ele orou, foi um homem de oração, orou por nós e nós devemos fazer de tudo para seguir esses modelos. Muitas vezes vamos faltar palavras, mas nós conhecemos orações através da Bíblia, que é a própria palavra do Senhor. E que a Bíblia enche o nosso coração para que nós venhamos orar mais, conhecer mais a Deus a quem nós oramos. A gente poderia mencionar também alguns tipos de orações, como que a Bíblia mostra ao longo da história, o que a gente aprendeu sobre isso. Uma das orações que eu sou mais apaixonado de fazer é as orações que exaltam o Senhor. É quase que as orações dos Salmos, que sempre mostra, lembra, né, a grandeza de Deus, seus atos, sua bondade, o seu amor, seus atributos e essas coisas que o Senhor sempre nos orienta. Quais seriam as outras orações que a gente poderia listar na Bíblia, ou quais os outros tipos de oração que a gente tem, que poderíamos aprender ou trazer algumas lições para nós? A oração do Pai Nosso, né? É uma oração bem clara, onde Jesus ele dá um ensinamento através dela. Ele não nos manda repeti-la, né? Na verdade, é isso que ele mesmo ensina ali no sermão, um pouco antes. Mas ele nos dá um modelo, uma forma como a gente deve
se comportar, como a gente deve falar, pelos motivos. E é bom, pelo Pai Nosso a gente entende várias situações de oração, de exaltação, de pedido por nós, que a oração ela deve ser diária, que nós devemos orar por nossos irmãos, Necessidades básicas, perdão de pecados. perdão de pecados. Sim. Então, assim, e adoração, né? Também. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que ela engloba todos os tipos de orações em si, né? Onde a gente se quebranta, onde a gente adora, onde a gente pede, né? Entender esse princípio que está na oração do Pai Nosso é o que nos norteia para ter uma boa vida de oração. Inclusive, para as pessoas que talvez não saibam como orar, ou talvez não tenham tanto esse hábito, uma dica que nós podemos dar é essa, né? Aprenda com a oração do Pai Nosso, que é o próprio Senhor Jesus ensinou. Busque entendê-la, busque orar com base nela, e com certeza, né, a partir daí a sua vida de oração vai se desenvolver de uma forma muito saudável, de uma forma muito boa e bíblica. Quando a gente ora, a gente se entrega ao Senhor, como que o nosso espírito fica ligado ao Senhor, fica próximo do Senhor. Quais seriam os outros benefícios que a gente poderia listar acerca da oração? Os benefícios não só de receber do Senhor aquilo que Ele quer nos dar, mas os benefícios de modo geral que a oração pode nos trazer, a oração íntima, a oração regular, a oração constante. Algo muito interessante que nós podemos observar na oração é que a oração ela está intimamente ligada com o sentimento de alegria no coração, com o sentimento de satisfação. Olha que interessante o que Jesus diz lá em João 16, 24. Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a sua alegria seja completa. Então a oração ela gera essa alegria completa. E além disso ela também é algo que nos une a Deus, né? A separação de Jesus ela sempre significou tristeza. Quando Jesus subiu aos céus ou disse, né, sobre a sua morte, os discípulos eles se entristeceram. Mas quando eles souberam da ressurreição do Senhor, foi quando eles se alegraram. Então, a gente pode pegar esse princípio e também trazer para a oração. Se a oração ela é comunhão com o Senhor, essa comunhão, tem o salmo que diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, nós podemos entender que a separação do Senhor, da comunhão com o Senhor, gera tristeza. E ao passo que a comunhão com o Senhor e a relação com o Senhor, ela traz completude, ela traz esse sentimento de satisfação da alma, de alegria interna que às vezes é até difícil de explicar de onde vem essa alegria, e claramente vem das fontes, né, do Senhor que geram essa esperança e essa intimidade com Ele. A oração é esse passo de voltar ao relacionamento com o Senhor. Isso nos completa de fato. Quando a gente deixa de fazer isso, é bem comum que a tristeza tome conta do nosso coração. E quando a gente realmente entende o que é oração e com quem a gente está falando, algo nos enche de alegria, porque nós cremos em um Deus que nos ouve, né, através da oração. Um outro benefício que a gente poderia listar é a paz de espírito que a oração nos traz. Por exemplo, na beira de uma decisão, a gente ora ao Senhor e normalmente as nossas decisões são orientadas à luz da vontade dele. Quando a gente se ausenta nessa prática da oração, a tendência é a gente se fazer errado na hora de tomar a decisão. Nosso coração é corrupto, ele é enganoso. Então, se a gente não ora, é como se a gente estivesse entregue à mercê de nós mesmos. Mas na oração, na disciplina de oração, na oração regular com o Senhor, na intimidade, a tendência é tomar as decisões segundo a vontade de Deus. E assim, é claro, Ele vai nos conduzindo dia após dia, momento após momento, para que a nossa vida cresça no Senhor, para que as decisões que a gente tome, procure sempre voltar a nossa vida para Ele e não nos distanciar. Então, se nós nos ausentamos na oração, a tendência é nos afastarmos de Deus também, não só nas nossas palavras com Ele, mas nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e, consequentemente, nos nossos afazeres e na nossa vida cotidiana. Agora, o que vocês falariam assim, de conselhos acerca de orar? Para a gente encerrar o vídeo, que a gente poderia falar sobre algumas dicas que a gente aprende acerca da oração ao longo da nossa vida cristã. Um grande conselho para quem está escutando a gente aqui é que ore mesmo quando você não tem vontade de orar. Bom, aprenda a amar a oração orando, porque a oração é uma necessidade,
E a oração, ela é algo que traz recompensa assim, para o nosso espírito. Então, assim, ore mesmo sem vontade, ore mesmo. Converse com o Senhor, seja claro com Ele, mesmo quando faltam palavras, mesmo quando você não souber o que pedir ou o que falar, mas tire seu tempo de oração. E através de orar, você então aprenda a amar a oração. É interessante que às vezes isso acontece muito, né? Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, da gente às vezes começar a orar por obediência ao mandamento de Deus, sem estar com essa vontade, mas no momento que nós começamos a orar e estamos ali na presença do Senhor, aquilo começa a gerar algo no nosso coração e começa a se tornar um prazer imenso naquele momento ali. Então isso acontece bastante. Então ore, sim. Um conselho que eu aprendi, que eu recebi das Escrituras, foi aquele de Tessalonicenses, orar sem cessar. Então, ter um desejo de orar, ter um espírito voltado para isso é muito importante. Então, talvez uma disciplina boa para você que deseja orar mais, seria você separar momentos da sua vida que vai te levar à oração. Por exemplo, você está indo para o trabalho, então vá para o trabalho orando ao Senhor. Você vai dirigir o carro, então comece, antes de arrancar o carro, você ore ao Senhor. Você está vindo para a igreja, vá para a igreja orando ao Senhor. E tem momentos assim, não só naqueles momentos isolados do dia, mas momentos que vai te levar à prática de oração. Isso pode trazer para você o desejo de orar, pode ter no seu coração a vontade de orar, pode te deixar mais desejoso para ter uma vida de comunhão com o Senhor na oração. O nosso principal objetivo, né, em falar sobre oração é despertar em você essa vontade, que você então possa orar. Essa é a nossa principal motivação aqui hoje, é aprender mais sobre oração para nós mesmos e poder passar um pouco para vocês. E que desperte em seu coração uma vontade de orar e de ter mais comunhão com o Senhor. Pois então, esse foi o nosso vídeo de hoje acerca de oração. Nós ficamos muito felizes porque você nos acompanhou em mais um vídeo, mais uma jornada. Se você gostou dessa conversa, não deixe de comentar, deixar aqui sua orientação, seus conselhos acerca de oração, o que você entende também sobre isso, para nos edificar, também para nos instruir. Compartilhe o vídeo. Compartilhe, sim. Seu vizinho, foi mal de cortar. Mandou bem. Não, na hora certa. Eu não sabia o que falar também. Pessoal, a gente quer saber muito seu feedback, né? O que você tem achado, se tem sido legal, o que a gente precisa melhorar. E a gente está pensando em fazer uma segunda parte desse vídeo de oração, onde a gente vai pegar um texto ou uma oração específica na Bíblia, onde a gente vai fazer uma enquete com vocês no Instagram. Sigam lá o Instagram da Parta, @pensamento e fé. E lá a gente vai estar conversando com vocês sobre qual oração vocês querem que a gente traga um estudo, expondo ela e pegando os princípios dela para a nossa vida. Se você então quer, realmente a gente quer fazer isso para vocês, a gente pede para que vocês comentem aí no vídeo e, por favor, deixem os seus likes. A gente vai entender que se chegar pelo menos a 40 likes esse vídeo nosso, a gente pode fazer tranquilamente essa segunda parte que vocês vão estar aqui com a gente para acompanhar. 40 likes só, galera. É bem pouco. É pra gente saber se está sendo relevante. Sim, é isso mesmo. Ajudem o algoritmo com isso. Sigam a página Pensamento e Fé, a gente vai estar conversando sobre isso lá. E então traremos então a segunda parte, se vocês aí estiverem gostando. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom, amigos. Vocês são os melhores oradores que eu conheço.